Bem-vindos ao De Debate. O material que a gente tem em mãos hoje é fascinante. É uma coleção de reflexões, de aforismos de um autor que se descreve como neurodivergente e que navega por temas que vão assim da física teórica e matemática até espiritualidade e filosofia de vida. É uma mistura, assim, bem explosiva de conceitos. Exato. E essa mistura nos leva direto para a nossa questão central. Será que o autor está construindo uma ponte genial entre ciência e espiritualidade, nos oferecendo uma forma nova de ver o mundo? Ou ele está só se apropriando de termos científicos complexos para dar um ar de legitimidade a crenças pessoais? Bom, eu vou argumentar que a obra nos propõe, sim, uma visão de mundo holística e profundamente inovadora, onde ciência e fé não são inimigas, mas ferramentas diferentes para entender a mesma realidade. Já a minha posição é que, por mais criativa que a obra seja, ela comete um erro fundamental de categoria. Ela mistura linguagens que não se comunicam, e o resultado é uma filosofia que, no fundo, não se sustenta. Acaba diluindo o rigor tanto da ciência quanto da própria espiritualidade. Então, a minha leitura parte do princípio de que a gente não pode analisar este material como se fosse, sei lá, um artigo científico. É uma exploração filosófica. Quando o autor usa termos como dimensões extras ou vibração, ele não está tentando provar uma teoria física, né? Ele está usando as melhores analogias que a nossa linguagem atual oferece para descrever fenômenos que estão, além do físico. Ele chega a sugerir que a essência do universo é uma substância não física com a vibração do amor e fala de uma internet de pensamentos que operaria em dimensões que a gente não consegue perceber. E é justamente aí que começa o meu incômodo. Mas veja, ele sustenta isso com uma crítica à nossa lógica tradicional, que ele acha limitada. Ele aponta para lógicas mais complexas, como a lógica fuzzy, que não trabalha só com sim ou não, verdadeiro ou falso, sabe? É uma lógica que abraça a nuance, o talvez. E nesse espaço, ciência e espiritualidade poderiam sim coexistir sem se anular. Eu vejo a questão por um ângulo completamente diferente. Para mim, o que você chama de exploração filosófica, eu chamo de um erro de categoria. É como tentar usar as regras do xadrez para explicar um jogo de futebol. Os dois são sistemas com regras, mas os domínios são diferentes, eles não se misturam. A obra se apropria do prestígio da ciência, da sua linguagem, só para dar uma camada de objetividade a crenças que são puramente subjetivas. Você pode me dar um exemplo mais concreto disso? Claro! O mais gritante, para mim, é quando ele diz que a lei da atração é um mundo de probabilidades em que você colapsa o que você desejar. Ele está pegando emprestado e de forma indevida o conceito do colapso da função de onda da mecânica quântica. Que, só para quem nos ouve, é a ideia de que uma partícula subatômica existe em vários estados possíveis ao mesmo tempo, até que a gente a meça e aí ela escolhe um estado. Exatamente. Só que esse é um processo técnico, matemático, restrito ao mundo subatômico. Não tem absolutamente nada a ver com o pensamento humano escolhendo ou manifestando uma realidade macroscópica. Fazer essa conexão não é uma síntese, é uma confusão que esvazia o termo científico de todo o seu significado. A mesma coisa acontece quando ele junta água de coco com mecânica quântica. Soa poético, mas na prática não significa nada. Ok, eu entendi seu ponto, mas aí surge uma outra questão. E se a conexão não for literal, mas sim conceitual? A mecânica quântica nos mostrou que a realidade, no seu nível mais básico, é estranha, é probabilística e que o ato de observar interfere no que é observado. A obra pega essa ideia, que é um fato científico, e a estende filosoficamente para o campo da consciência. Mas essa extensão é o problema. A influência do observador na física quântica é um processo de medição, de interação de um aparelho com uma partícula. Não é a consciência de uma pessoa. Extrapolar uma coisa para outra é um salto lógico, gigantesco. Não estou convencida. O autor é explícito ao dizer que esse poder do pensamento não opera no nosso mundo físico da maneira como a gente o conhece.
Ele o situa numa plataforma não física, em outras dimensões, acessadas por uma energia que ele identifica como Deus. Então, sendo assim, não há uma contradição direta com as leis da física, porque ele está postulando que são domínios de operação diferentes, entende? Mas isso não resolve o problema, só move ele de lugar. É um argumento que se imuniza à crítica. Se eu digo que tem um dragão invisível na minha garagem, um que não pode ser medido, tocado ou detectado de forma alguma, como você pode provar que ele não existe? Ao postular um plano não físico, onde as regras são outras, o autor cria uma hipótese que não pode ser nem verificada, nem falsificada. Isso não é filosofia, é um artigo de fé. Usar o vácuo quântico como justificativa para dizer que quase tudo é possível, isso é uma licença poética, não é um argumento. E, na minha opinião, isso acaba banalizando a complexidade da física e promovendo uma forma de pensamento mágico. Esse ponto é interessante, mas eu o enquadraria de outra forma. O que você vê como uma fuga da crítica, eu vejo como a construção de uma cosmologia própria, que é internamente coerente. Há uma hierarquia clara no material. Deus criou a filosofia, depois a lógica abstrata, depois a matemática pura, depois todo o resto. Nessa visão de mundo, a lógica e a matemática não são a realidade última, elas são ferramentas para entender uma criação. Mas essa hierarquia é uma construção teológica que pressupõe exatamente o que ela tenta provar. Ela parte da existência de Deus para organizar todo o resto. E a afirmação de que a existência de Deus se baseia no mesmo axioma da ciência, causa e efeito, por exemplo, é uma simplificação enorme. A causalidade na ciência é uma ferramenta de investigação, não um axioma que prova uma entidade criadora. Mas e a questão da lógica? Ao dizer que a lógica do mundo não é binária, mas se aproxima de uma lógica fuzzy, ele não está justamente abrindo espaço para uma verdade mais complexa? Ele legitima a ideia de que existem verdades parciais, contextos onde a intuição, a experiência subjetiva são tão válidas quanto uma prova matemática? É isso que permite a integração da espiritualidade? Eu entendo a intenção, mas o efeito prático me parece outro. O uso da lógica fuzzy nesse contexto não parece servir para construir um sistema mais robusto que lida melhor com a incerteza. Parece mais uma justificativa para a imprecisão, para poder fundir ideias que, de outra forma, seriam claramente incompatíveis. É como dizer, já que a verdade pode ser um meio termo, então a minha mistura de física quântica com água de coco é válida. A estrutura é engenhosa, eu admito, mas ela parece desenhada mais para blindar as premissas do que para examiná-las de verdade. Mas você não acha que a obra explora de uma forma muito produtiva a ideia da primazia da consciência? Ele a define como a própria definição de vida. E ele não para por aí. Ele especula sobre uma internet de pensamentos que seria a base da telepatia, ou sobre o universo ser um mundo analógico digital mantido por consciências ultra-inteligentes. Essas ideias, por mais estranhas que soem, elas ecam debates muito atuais na filosofia da mente e até em algumas áreas da física teórica, que se perguntam se a informação ou a consciência não seriam, no fim das contas, mais fundamentais que a matéria e a energia. Espere. A diferença crucial está no método. Quando um filósofo da mente ou um físico teórico especula sobre a natureza da consciência,